Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Para Longo Prazo. Eu me chamo Gelson da Maia Pavão e o propósito desse canal é a gente demonstrar aí como que eu faço o processo de escolha dos ativos que eu levo para minha carteira. Então eu me baseio num checklist com foco para o longo prazo, para selecionar e manter as empresas na minha carteira, tá ok? Então não é uma recomendação de compra, né? Eu vou deixar o link aqui desse checklist, porque dependendo do seu perfil, você pode dar pesos maiores ou menores para a governança, para as vantagens estratégicas e para as questões dos indicadores das empresas, tá? Então, o resultado pode variar dependendo do perfil e dependendo do senso crítico de cada um, tá ok? Então, essa é a ressalva e o disclaimer que eu faço nesse vídeo, tá ok? Então, tem um link aqui embaixo. Eu sugiro que você mesmo busque preencher esse checklist com base no seu senso crítico, tá ok? Bom, então a Cyrela, a Ciri 3, né? Ela foi fundada nos anos 60 em São Paulo, então é uma empresa de São Paulo. Nos anos 80 e 90, ela passou por um processo de integração vertical, né, comprando terreno, desenvolvendo produtos, né? Nos anos 2000 até 2010, ela passou por uma etapa de expansão de seus negócios, indo para o Rio de Janeiro e outros estados. E em 2011 e 2020, então, está sendo um processo de consolidação. E aí, de 2011 até hoje, ela vem com um foco mais, com um planejamento estratégico com foco em rentabilidade, né, versus volume. Então, ela não tem foco muito de expansão, de crescimento, mas sim em rentabilidade. Se ela conseguir crescer com rentabilidade, ok. Se não, o foco dela é rentabilidade, ok? Então, analisando aqui em 2020, na situação atual, 75% dos lançamentos agora foram feitos em São Paulo e 18% no Rio de Janeiro. Apenas 4% no Sul e 3% no Centro-Oeste, tá? Então, a estratégia, como eu manifestei, é de crescimento orgânico, tá? Com um controle interno de processos-chave, a priorização de rentabilidade em vez de crescimento e com foco em segmentos e regiões-chave, tá ok? E disciplina financeira. Então, como eu manifestei aqui nos ciclos econômicos, em 2014 e 2017, com a taxa de juros alta, o desemprego em alta, abaixo do índice de confiança, abaixo do índice de crédito, né? A questão de aumento nos distratos, né? Aumento nos estoques e menos disponibilidade de crédito, e também com o preço dos imóveis em baixa, isso impactou na empresa, e não só na Cyrela, mas em várias empresas do ramo de construção civil entre 2014 e 2017. Então, por isso que é um setor que envolve um conhecimento, né, e uma perícia muito maior, né? Eu, particularmente, não tenho nenhuma empresa de construção civil para carregar assim, para o longuíssimo prazo, tá? Mas não que seja um setor ruim, mas é um setor que eu observo que para o iniciante na Bolsa é um pouco mais complexo, porque tem que entender desses ciclos econômicos para saber se posicionar nas empresas, tá ok? Conforme a Cyrela manifestou no seu RI, de 2018 a 2020, então vem havendo uma inversão, né, desse ciclo, né, com uma queda na taxa de juros, um aumento no crédito, um aumento no nível de confiança, com mais lançamento de imóveis, menos desemprego, né, e menos distratos também, e maior estabilidade nos preços. Porém, nós estamos vivendo em um período do corona que abalou um pouco essas estruturas, né? Mas existe sim uma tendência de alta, se permanecer essa taxa de juros a patamares como estão hoje, né, pelos próximos 2, 3 anos, com certeza é um setor que vai ser muito beneficiado, né, caso a economia volte a ter um certo crescimento também. Tá? Então, por isso que eu manifestei, é um setor que envolve um conhecimento e uma perícia maior, porque ele é impactado por esses ciclos econômicos, principalmente na alta e na baixa da taxa de juros e da própria economia, né? Bom, com relação à governança, então aqui partindo para o nosso checklist, né? Com relação à governança, então, é uma empresa do novo mercado, tem tag along acima de 80%,
né? O free float também é um free float alto, se não me engano, em torno de 70% de free float. Reputação dos controladores ok, né? E participação do governo na sociedade não há. Então, esse aspecto de governança também é um pouco subjetivo, porque a governança não se refere apenas ao novo mercado, tag along, então tem que entrar um pouquinho mais, né, em conhecer quem que são os controladores, né, quem são os proprietários da empresa, como é que é o comportamento deles, né, qual que é a trajetória, qual que é o histórico. Tá? E eu fui pesquisar então, na Cyrela, a principal controladora é a Ellen Horn, né? E em 2014 ela foi eleita, né? Ela esteve na lista da Forbes como a 43ª mais rica do Brasil, né? Ela anunciou que até o final da vida dela ela ia estar doando 60% do seu patrimônio, né, para causas sociais. E ela, desde então, começou um trabalho de convencimento, né, com outros bilionários brasileiros para fazer o mesmo. É muito interessante observar isso, que é uma tendência, se você pegar, por exemplo, os grandes investidores do mundo, os grandes empresários, também vem atuando nesse sentido, né? Bill Gates, né, vem fazendo esse trabalho social bem amplo. Warren Buffett também doou um grande percentual do seu patrimônio, né, para causas sociais, em projetos sociais, né? Enfim, Elon Musk está nesses projetos de entregar não só rentabilidade, mas entregar um resultado social também. Então a gente vê uma tendência aí, né, de que alguns bilionários realmente estão tendo um impacto social, né? A riqueza ela volta, né, para a sociedade de diversas formas, né? Então, com relação à parte de indicadores fundamentalistas, como então 2016, 2017, 2018 foi um período cíclico negativo para o setor, né? Então ela teve 2 trimestres com prejuízo, sim, né? Teve lucros crescentes? Não teve. A partir de 2016 ela passou a ter instabilidade nos lucros, né? E muitas vezes decrescentes. O patrimônio líquido, por consequência, também, né, foi decrescente. A dívida líquida sempre se manteve de forma equilibrada, então isso é um fator positivo. Né? E também não teve receitas crescentes nos últimos 5 anos. Né? Tá? Então, aqui a receita em 2015 era de 4,3 bi, e agora no segundo trimestre de 2020, o acumulado dos últimos 12 meses é 3,7 bi. Tá, ok? O patrimônio líquido lá em 2015 era de 6,6 bi, e agora no segundo trimestre de 2020 de 5,3 bi. Tá? Então são números aí que demonstram, né, que a empresa ela acabou sofrendo um pouquinho aí nesse ciclo econômico de baixa. E agora, em 2019, ela se recuperou, né? Estava em processo de recuperação até vir o corona e derrubar os seus resultados de novo. Com relação às vantagens competitivas, eu particularmente coloco isso para o setor inteiro, tá? Então eu coloco aqui para o setor de construção civil, como sempre tem ameaça de novos entrantes. Tem uma lista de construtoras agora, né, se preparando para fazer o IPO. Tá? Então sempre vai haver a ameaça de novos entrantes no mercado, a competição é acirrada, né? Aqui o poder de negociação dos fornecedores ok, ameaça de produtos substitutos ok, né? Poder de negociação dos clientes ok, e aí com essas entradas, né, tem essa ampla rivalidade, né, entre concorrentes. Né? Cada empresa busca se diferenciar, né, com base no seu conhecimento, mas há essa rivalidade, né? E aí, como resultado final, então, a nota 10 para a governança, né? Com base no contexto todo que eu passei ali. Na parte de indicadores fundamentalistas, eu dou um peso de 40%, é o maior peso que eu dou nessa trajetória histórica de desempenho financeiro da empresa. Então, tem nota 2, né? E vantagens competitivas, nota 6. Então, a nota final, aqui para a minha análise, né, é de 5,6. Tá? É claro que isso é uma análise com base no meu perfil, né? Eu dou um peso grande para os indicadores fundamentalistas, né? Agora sim, quem entende bastante do setor, entende da questão cíclica, econômica voltada a esse setor e sabe se posicionar, né?
E muitas vezes os indicadores fundamentalistas aqui perdem sentido, porque no ciclo de 2017 até 2018, como o ciclo não era favorável, era normal, então, ter esses indicadores baixos, o que impactou na minha análise. Mas o que importa é daqui para frente, né? Qual que é a projeção para os próximos 2, 3 anos, né? Do ramo de construção civil. Tá? E aí que eu confesso que nesse sentido eu não tenho amplos conhecimentos para fazer as projeções desse setor. Tá? Então eu acabo ficando com os fatos, né? Com o que realmente aconteceu, e eu não quero ter empresas assim cíclicas, né? Que tenham períodos de alta lucratividade e períodos de alto prejuízo. Né? Isso é um perfil que eu tenho, né? Então, é só para deixar isso em consideração, o porquê dessa análise e o porquê dessa nota. Por isso que eu deixo o checklist aqui na descrição do vídeo, para que você mesmo possa baixar e preencher com base no seu perfil de análise, tá ok? Então tá, um grande abraço e nós vamos continuar aí com a próxima empresa aí da análise desse setor, tá ok? Grande abraço, tchau, tchau.